Nono ano, bom dia ou boa tarde. Vamos a mais uma videoaula. Nosso conteúdo, a dinâmica demográfica da Europa. Ao estudarmos a demografia do continente europeu, constatamos que a população se distribui irregularmente pelo território. Cidades mais populosas, como Istambul, Moscou, Londres. As áreas do Vale do Reno e Ruhr, na Alemanha, e a do Rio Po, na Itália. É claro que também existem outras áreas também densamente povoadas, são as regiões de Londres a Paris. E as áreas com menor densidade demográfica estão próximas às cadeias montanhosas ao norte do continente, devido às baixas temperaturas. Os elevados índices da população urbana não significam que predominam grandes cidades do continente. Ao contrário, a maior parte da população europeia vive em muitas pequenas e médias cidades e trabalha em setores secundários e terciários. A Europa, ela apresenta um índice reduzido de natalidade, mortalidade e analfabetismo. Diferentemente dos demais continentes, ela se caracteriza por uma população predominantemente adulta, com elevada expectativa de vida. A queda da natalidade, ela ocorre gradativamente e suas consequências já são notadas, né? Pois há menos pessoas com idade produtiva, o que já traz também uma consequência, né, bem grave para o continente. Os fluxos migratórios. A fim de tentar minimizar essa baixa taxa da população, alguns países têm incentivado a entrada de imigrantes. Em geral, imigrantes vindos da África, Ásia, da América Latina, eles assumem trabalhos que exigem, né, menor qualificação. Também houve deslocação dentro do próprio continente com a desestruturação socialista, do socialismo. Um dos problemas enfrentados por muitos países é o fato de uma parcela da população local vem no imigrante uma ameaça a seu emprego e também a sua cultura. Em consequência, cresce os movimentos nacionalistas e a xenofobia. Para tentar conter esses conflitos ou evitá-los, os governos tomam atitudes como fechar fronteiras e estabelecer cotas de imigração. Alguns países europeus têm manifestado a preocupação de como lidar com os imigrantes, pois acabar ou fechar ou expulsar, fechar as fronteiras ou expulsar os migrantes não soluciona o problema. Acaba por aumentar, a entrada ilegal e, além disso, os países europeus precisam da mão de obra dos imigrantes, visto que a população está envelhecendo e a taxa de natalidade ainda se mantém baixa. A Europa Ocidental, ela tem um grande parque industrial, como já vimos também no princípio, em questões em aulas anteriores, bastante diversificado, que abrange as indústrias, aeronáutica, naval, automobilística, eletroeletrônica, química, siderúrgica, têxtil, alimentícia, entre muitas outras. Elas utilizam tecnologia avançada e produzem com precisão e qualidade. Os principais centros industriais estão na Alemanha, na França, no Reino Unido e na Itália, que ao lado dos Estados Unidos, do Japão e Canadá, formam o chamado grupo G7,
países com os mais altos níveis de industrialização. O outro setor que traz grandes benefícios para a Europa é o turismo. E apesar das excelentes condições de vida, muitos europeus vivem em situações de pobreza. Não é o caso de ser um país, né, um continente, países riquíssimos, industrializados, com todas aquelas características que nós vimos, né? Baixa taxa de mortalidade, expectativa de vida elevada, não significa que não haja pobreza. Então, há sim também. Muitos europeus vivem em condições de miséria, moradores de rua mesmo. Até a próxima. Tchauzinho.